Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Boa noite com Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos presentes. Deus abençoe também a todos os irmãos que nos acompanham através da internet. Nós vamos aproveitar que todos estão em pé e nós vamos ler a Escritura nesta noite, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1 a 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 1 a 8. Graças a Deus. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduziste preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse: Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Senhor nosso Deus, acabamos de ler uma porção da Sagrada Escritura, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por esse tempo que nós estamos vivendo, Senhor. Agradecemos o Senhor, ó Pai, pela revelação da Tua Palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor perdoe as nossas ofensas, perdoa as nossas falhas, aquilo que nós fazemos que não deveríamos ter feito. Perdoa também aquilo, Senhor Deus, que nós não fizemos que deveríamos ter feito, ó Pai. De qualquer maneira, nós pedimos perdão ao Senhor agora, Pai. E tudo o que queremos nesta noite é a presença agradável do Senhor em nosso meio, ó Pai. Presença do Senhor muda o quadro, ó Pai.
A presença do Senhor, ó Pai, na vida de cada um de teus filhos. Presença do Senhor no lar, no seio da família, Senhor. Presença do Senhor em nossos corações, ó Pai. Ó Jesus amado, nós oramos e pedimos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Assentai-vos, irmãos. Muito bem. Nós temos um hino aqui, minha esposa, irmã Ana, né? Já foi apresentada ali. Ela estará louvando o Senhor. E nós vamos apreciar esse hino, então. Como é bom poder sentir tua presença e ouvir a tua voz falar comigo, me dizendo com ternura e com carinho: oh, não temas, filho meu, estou contigo. Pois minha alma precisa de ti a cada instante. Minha vida não é vida sem ti, Senhor. Teu amor, Senhor, pra mim é o bastante. Só em ti encontro forças para vencer. A tristeza se transforma em alegria. O amargo fica doce como mel. A escuridão da noite vira dia, e eu me sinto bem mais pertinho do céu. Como é bom poder sentir tua presença e ouvir a tua voz falar comigo, me dizendo com ternura e com carinho: oh, não temas, filho meu, estou contigo. Pois minha alma precisa de ti a cada instante. Minha vida não é vida sem ti, Senhor. Teu amor, Senhor, pra mim é o bastante. Só em ti encontro forças pra vencer. A tristeza se transforma em alegria. O amargo fica doce como mel. A escuridão da noite vira dia, e eu me sinto
bem mais pertinho do céu. Aleluia, aleluia. O meu coração deseja te adorar. Aleluia, aleluia. Tua glória tem enchido este lugar. Graças a Deus, nós agradecemos a Deus por esse hino, né? A irmã Ana, como foi apresentada, é minha companheira, minha esposa, e ela é irmã do irmão Arthur, que foi apresentado também, né? Nós estamos juntos nessa viagem, e eu particularmente agradeço a Deus por poder conhecer, né, mais um pequeno grupo que compõe essa noiva do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos muito bem recebidos, né? Pastor, bem-vindo. Já havia visto falar do Senhor, né? E hoje a oportunidade de conhecer. E já podemos sentar hoje, conversarmos, tivemos ali um bom tempo conversando. Então agradeço também, pastor, bem-vindo, pela confiança, né? E nós estamos sentindo muito bem aqui. Falando desde do espaço físico, a igreja, um ambiente agradável, e falando também dessa parte, dessa noiva do Senhor Jesus Cristo, que a gente pode olhar no rosto de vocês e ver o caráter do Senhor Jesus Cristo estampado na face de vocês. Nós estamos nos sentindo muito bem, graças a Deus por tudo isso. Como fui apresentado, eu sou evangelista, irmão Gelson, estou ali ao lado do pastor Samuel Guimarães, em Rio Verde de Goiás. Eu auxiliando ele ali, mas na verdade é eu que tenho sido ajudado, né? Acho que quem mais ganha sou eu mesmo, tenho sido grandemente ajudado. Pastor Samuel, além de pastor, companheiro, amigo, e nós temos uma sintonia no espírito muito boa, muito agradável. Nós estamos felizes, eu e minha família, por congregar com o pastor Samuel. Por certo, ele está nos acompanhando, Deus o abençoe, o nosso abraço fraternal em Cristo Jesus. Muito bem, como nós ouvimos o hino, né? Presença do Senhor, ela muda o quadro. Ela muda o quadro. Eu gostaria de falar, compartilhar com os irmãos, né? Eu sou pastor bem-vindo, vai testar a paciência de vocês, né? Eu sou um pregador lento e tranquilo, né? Simples. Vocês são acostumados aí com o seu pastor, mas de qualquer maneira é Deus que dirige, né? É nisso que nós estamos seguros. Nós temos a mensagem de um profeta, é isso aí que nos faz seguros, descansados, não em nós mesmos, né? Muito bem, nós lemos aqui esse trecho, apóstolo São Paulo. Nós podemos, baseado nessa escritura, para nós iniciarmos a nossa conversa, gostaria de compartilhar sobre não gosto de colocar tema também, né? Mas é uma mensagem simples, mensagem nada de novidade. A mensagem em si é a grande novidade, né? E às vezes essas mensagens já foram pregadas, eu tenho aqui um apanhado de anotações, e essas mensagens, por certo, a igreja deve ter ouvido por diversas vezes, mas o grande diferencial é que Deus renova isso na hora certa para nós, aquilo que nós precisamos. Ele sabe o que você precisa nessa noite, o que eu preciso, né? E Ele nos entrega na bandeja, né? Você pega a sua parte, eu pego a minha, e nós terminamos de maneira abençoados. Mas essa escritura que nós lemos aqui, Paulo, nós podemos imaginar aqui dois quadros, né? Primeiro quadro, Saulo, um homem
preparado pelo sistema, né, é empoderado, com uma autorização em mãos, carta branca, né, para fazer o que ele pudesse bem entender na sinagoga, nos lugares, onde achasse esse povo, né, esse povo que cria no Senhor Jesus Cristo, no Messias. Então, Paulo estava ali com essa grande missão. E como é uma escritura muito familiar e muito conhecida de todos nós, ele, então, nessa jornada, muito determinado, esse é o primeiro quadro que nós podemos imaginar. Mas uma luz cruzou o caminho de Saulo. Então, aquele homem prepotente, sabedor de todas as leis, empoderado, autorizado, com tanta força, tanto vigor, tanta determinação, agora nós podemos ver o segundo quadro. Esse homem com a cara na terra, comendo poeira, sem saber entender o que estava acontecendo no momento. E nós lemos aqui, ele ficou atônito, trêmulo, perturbado, assustado, a ponto que os seus homens, que muito menos entendiam o que estava acontecendo, tiveram que levantar Saulo e segurar ele pelas mãos para que ele pudesse dar o seu próximo passo nesse segundo quadro dele. Então, a presença do Senhor no caminho ali de Damasco mudou toda a cena, mudou todo o cenário. Agora nós podemos olhar no segundo quadro e ver um homem, um material pronto para ser usado. E como foi usado, né, irmãos? Como nós podemos ler a Bíblia, ler o Novo Testamento, ler as cartas, as epístolas de Paulo, e não sermos ajudados? Grande profeta, além de mensageiro. A presença do Senhor muda o quadro. A presença do Senhor na vida do ser humano muda o rumo. Que Deus nos ajude nesta noite, que a presença dEle possa ser a grande diferença para nós. Ele está aqui como sempre Ele esteve aqui nesse púlpito. Esteve no seu coração, está no seu coração. Presença do Senhor. Olha só. Eu tenho umas anotações, as mensagens estão aqui, mas a gente usa de maneira mais prática, né? Na mensagem Sua Presença, parágrafo 8, se tem alguém que gosta de anotar, parte B do parágrafo diz assim, ó, Mombrana: nós podemos nos sentir muito bem quando nós estamos fora em diferentes lugares. E sentir dessa maneira, que nós somos pessoas bastante boas, mas quando nós, alguma vez, entramos na presença de Deus, então nós vemos quão pequeno nós somos. Irmãos, a presença de Deus faz nós, na condição de eleito, de revelado, nós olhamos para nós e dizemos: Senhor, eu sou tão pequeno, me ajuda, Senhor. Eu não sou capacitado, eu não posso trilhar esse caminho provido pelo Senhor, baseado nas minhas experiências próprias, na minha capacidade própria, nos meus conhecimentos. Não, esse caminho provido pelo Senhor, nós podemos trilhar nele através da graça. É através da misericórdia que nós demos um passo após outro, mas é a graça que te sustenta. No parágrafo 11 ainda, ele diz assim: então nós compreendemos quão pequenos somos, quando nós compreendemos quão grande Ele é. Olha só que coisa, irmãos. Nós podemos perceber
né? Quão pequeno nós somos quando nós percebemos quão grande Ele é. E quão perto nós chegamos por vir à sua presença. De modo ou de outro, isso tem sempre lançado um grande efeito sobre as pessoas ao entrar na presença de Deus. Ô irmão, não tem resposta melhor é você trazer Deus à cena. Se você conseguir colocar a presença de Deus nesse assunto, se você conseguir colocar a presença de Deus, Pai, lá no seio da sua família, no seu lar, oh Jesus. No parágrafo 21 dessa mesma mensagem, olha que coisa boa aqui. O apóstolo São Pedro ali teve uma experiência, né? Teve uma experiência, São João 21, a partir do verso 4, por ali. Quando ele lançou a rede sobre uma ordem, né? O Senhor Jesus Cristo deu a ordem para ele. E ele lançou a rede no lugar correto. Ele estava lançando a rede naquele lugar, não baseado na sua experiência de pescador, que era de longas datas. Mas ele foi por uma obediência à palavra. Irmão, quando você se posiciona, quando você se move sobre a obediência da palavra, fique descansado que você está respaldado. Pedro estava respaldado. E ele foi exatamente naquele lugar. E quando ele lançou a rede, quando ele começou a puxar a rede, ele tinha uma multidão de peixe, que o assunto naquela hora era falta de peixe. O assunto do momento ali, que nós estamos falando agora, era falta de peixe. Qual era o seu assunto nesta noite? O que está faltando para você nesta noite? Dá um passo sobre a obediência na palavra, que você vai encontrar com Ele. E Pedro encontrou, ele começou a puxar ali, e tinha uma multidão de peixe, não tinha antes, agora tem. E ele compreendeu que ele era um homem pecador, e ele disse: aparta-se de mim, ó Senhor, porque eu sou um homem pecador. Isso fala de reconhecimento, isso fala de temor, isso fala de tremor. Isso agrada o Espírito Santo. Nós não temos medo de Deus, não é medo não, é reverência, é temor, é respeito, é saber que Ele é o ser sobrenatural, que cuida da nossa eleição, cuida da nossa vida, cuida dos nossos filhos, cuida do nosso lar. Quem disse isso? São Pedro, na presença de Deus, rogou a Deus para apartar-se da sua presença, porque ele mesmo se reconheceu um pecador. Esse é o efeito. Quando nós na condição humana, de falhos que nós somos, mas quando nós nos humilhamos e buscamos a presença de Deus, esse é o sentimento que vem. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Quando você entra assim nesse espírito de reconhecimento, isso quer dizer que você sai de cena, ele entra em cena. Aquele assunto que você está batendo e não vê resultado, traz Deus em cena, deixa você entrar na presença dele, aí você vai compreender, você sai de cena, ele entra em cena. Quando você vê, aleluia, quando você perceber, o médico está dando alta. Quando você perceber, o médico está falando que você está curado. Quando você perceber, o seu filho está buscando a presença do Senhor. Deixa ele agir. Irmãos, para chegar na presença de Deus tem a maneira. Nós somos ensinados, tem a maneira certa. Aleluia! Louvado seja Deus!
São Mateus 15, 25, a mulher cananeia, escritura conhecida de todos nós. O profeta Mombrano, na mensagem, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, parágrafo 18, parte B. Ele relata aqui um pouquinho, olha só, a maneira certa de adorar e a maneira errada de adorar. Ele continua, não estou tentando lhe dizer qual caminho adorar, mas estou lhe dizendo que existe uma maneira de você se aproximar de Deus. Se você pegar isso, irmãos, essa maneira de se aproximar de Deus, você acha graça diante dele. A maneira de você se aproximar agrada o Espírito Santo. Se você, olha só, se você não vier dessa maneira, certamente não poderá encontrar a Deus. Nós não podemos errar esse alvo. Quantas pessoas não têm conseguido encontrar a Deus? Mas você agora olha para você e fala, eu tenho conseguido encontrar Ele. Nas madrugadas, aqui nesse altar, quando a palavra está sendo pregada aqui, lá no seu culto doméstico, na sua casa, você tem conseguido encontrar a Deus. Que privilégio poder encontrar a Deus. Num tempo maldoso que nós estamos vivendo, onde as pessoas não conseguem encontrar a Deus, mas você, cheio de erro, falha, tem encontrado a Deus. Oh, Jesus amado. Graças a Deus, tu és maravilhoso. Olha só, o altar é um lugar para você encontrar a Deus. Parágrafo 21 mostra-nos o Pai. Parte B. Bem, Deus não se importa. Olha só, eu gosto demais desse parágrafo aqui, pastor. Mostra-nos o Pai, isso nos basta, parágrafo 21. Que coisa gostosa, irmãos, olha só. Deus não se importa com a flor da Páscoa no altar. Ele quer você no altar. Quem? Você é a pessoa do altar. Não sua flor, não seu dinheiro, Ele quer você. O altar foi construído para você sacrificar a sua própria vontade à vontade dEle. Amém? Agora, não é um altar físico. Não é somente o altar físico. Né? Você pode estabelecer o altar em algum lugar. Se você estiver viajando na rodovia, dentro do seu carro, viajante. Eu sou viajante também. Quantas vezes, viajando, longas distâncias, longe de casa, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, aquele desejo que vem no coração, e Deus, parece que Deus fala assim, se você pudesse parar para me falar com você, você já teve essa experiência? E aí você não pode parar, dependendo do lugar, e você estabelece um altar dentro do seu carro. Dentro da sua casa, mãe, dona de casa, e você sente aquela queimar no seu coração, e você tem aquele cantinho seu na sua casa, que você vai lá, estabelece um altar. Lá no passado o altar era de pedra, e hoje você não vai pegar uma pedra física, mas você vai levar a submissão, você vai levar o arrependimento, são as pedras que você monta o seu altar. Você vai levar uma pedra preciosa chamada gratidão. Você pega essas pedras de virtude, monta seu altar, aonde você estiver. E eu digo para você, você vai encontrar com Ele. E quando nós encontramos com Deus, irmãos, nós não saímos a mesma pessoa. Isso você pode ter certeza.
nós nunca saímos a mesma pessoa. Ah, irmãos, Saulo encontrou com ele e não mais foi um Saulo, cheio de sabedoria, inchado, não! Agora era um homem diferente, até o nome mudou para Paulo. E assim nós sabemos de grandes exemplos nas Escrituras. Encontrar com ele, nunca mais ser a mesma pessoa. Você sai diferente, né? Entrar na presença dele, né? A rainha Esther, para entrar na presença do rei, o eunuco era oferecido, né, para aquelas jovens se apresentar na presença do rei, Assuero. Dava todo o suporte para elas, né, para que elas pudessem se preparar para entrar na presença do rei. Então ela tinha ali tratamentos finos, perfumes. Só que o eunuco, ele era o único que sabia o gosto do rei. Irmão, o nosso eunuco, ele sabe o gosto do rei. Você tem o cheiro dessa mensagem? Você tem o perfume dessa mensagem em você? É isso que agrada ao rei. Agradar ao rei, entrar na presença do rei e agradar ao rei. Nós podemos pensar que nós guardamos as leis da igreja, recitamos todos os credos, mas deixe-nos uma vez dar uma olhada nele. E a coisa toda é mudada completamente. E sim, isso é certo. Escutando a sua voz, parágrafo 11. O homem que amanhece com a mente fixa em Deus, entra na presença de Deus. E o entrar na presença de Deus é como sair na madrugada, quando o sereno banha tudo e as flores soltam o seu perfume. Ah, quando você se encontra com tal classe de pessoa, bem sabe que ele tem estado com Deus. Se você trabalha, vai em paz para a sua empresa trabalhar. Você está revestido pela graça de Deus. Garoto, adolescente, jovens, se você estuda, vai descansado para o seu ambiente de escola, faculdade. Você está revestido pela graça de Deus. Deus vai te dar graça para você entrar e sair sem manchar o seu testemunho, sem manchar a sua fé. Pai de família, cansado, tem que trabalhar para garantir o sustento honesto na mesa da família. Vai em paz, você está revestido pela graça dele. Mãe de família, esteja dentro da casa, sente-se segura, você está sustentado pela graça de Deus. Graças a Deus. Deus continue nos abençoando. Nós temos aqui uma história, talvez vocês já conheçam, já devem ter ouvido, né? Mas ela cai muito bem para aplicar agora para nós, para encerrar o nosso culto dessa noite. Se trata daquele rei que precisava buscar uma princesa para casar com seu filho, o príncipe, que ia dar continuidade no reinado. Então é esse rei, com esse desejo, versus aquela jovem simples, camponesa. Então o rei anunciou e convocou todo o seu condado. Todas as jovens deveriam comparecer numa data ali no Palácio Real.
E aí, de maneira que isso aconteceu, né? Na data marcada pelo rei, todas as jovens se apresentaram. E a mensagem do rei foi essa: que o seu filho, príncipe daquele reinado, deveria se casar e ele ia ser o próximo rei, e essa princesa seria a rainha, para dar continuidade naquele reinado. E que ele escolheria então uma jovem para ser essa princesa. A mensagem da hora foi essa: distribuiu 3 sementinhas de flores para cada moça. E diz que dentro de 3 meses elas deveriam voltar naquele palácio real. E a jovem então que trouxera, que pudesse trazer o buquê de flor mais bonito, seria a escolhida. Aquelas 3 sementinhas eram de flores. Muito bem, todas foram dispensadas. E no meio de todas elas tinha uma camponesa, filha de camponesa, simples, moça simples, pobre, humilde. E ela plantou então aquela semente, semeou as 3 sementinhas, e regou, cuidou, zelou. Ela nasceu, brotou, nasceu, cresceu, e deu um buquê de flor mais lindo que pudesse imaginar. E ela estava muito feliz. E ela muito feliz, muito convicta, porque o buquê de flor dela era muito lindo, mesmo não sabendo como que era o buquê de flor das demais. Mas para a sua tristeza, ela se deparou com uma situação. À medida que foi aproximando a data para se apresentar ao rei, as suas flores começaram a murchar. Começaram a murchar, e ela cuidava, redobrava o cuidado, e foi murchando, as pétalas foram caindo, e aproximando o dia de chegar lá para apresentar, e foi desfazendo o buquê, foi desfazendo as flores, e aí quando chegou no dia de ir, ela tinha apenas um garrancho no lugar de um buquê de flores. E ela chorou, questionou seus pais: mas por que isso comigo? E a sua mãe disse: não vai, filha, isso não é para você. Mas ela: não, eu vou lá e vou questionar por que isso aconteceu, eu quero entender por que isso aconteceu. E ela foi então. E para sua surpresa, quando ela chega naquele pátio ali do palácio, lá estava as demais moças, cada um com um buquê maior que o outro. Buquê lindos, flores lindas. E aquilo para ela foi um choque. E ela, quando ela deparou, ela estava no meio de todas elas, com aquele garrancho na mão, envergonhada, olhando para o chão, acabada, e pensando com ela mesma: se eu pudesse, eu sairia correndo aqui, que vergonha, por que eu vim aqui? Mas a história diz que o rei pegou o seu príncipe pelo braço e saiu caminhando no pátio entre todas aquelas donzelas, aquelas jovens, lindas, bem vestidas, com cada um com o seu buquê de flor maior que a outra. E ele olhava um, sorria, olhava outro e sorria, e caminhava, e o príncipe do lado. Daqui a pouco ele olha e vê ali no cantinho aquela jovem, cabisbaixa, chorando, envergonhada. E ele se dirige imediatamente para ela e disse assim: jovem, levanta e olhe para mim. E ela levantou chorando, e ele disse: por que tu choras? Ela falou: meu rei, que vergonha, o senhor me perdoa. Eu não consigo entender o que aconteceu. Eu cuidei da sementinha, eu cultivei, eu reguei, eu zelei, mas ela foi acabando, ela foi decaindo, foi murchando.
perdeu o vigor, perdeu o brilho. E agora hoje eu só tenho esse garrancho aqui na minha mão, o senhor me perdoa, eu não deveria estar aqui. E o rei pegou ela pela mão, levantou e disse: eu vou te explicar. Eu quero dizer para você que todas as sementes que todas ganharam foram programadas para morrer mesmo. É que elas foram e compraram flores para nos enganar. Mas o que eu quero escolher aqui é sinceridade, é pureza, é verdade. E você tem, e você então vai ser a rainha, você vai casar com o príncipe. Oh, irmão, que quadro maravilhoso. Eu olho para mim, você olha para você. Nós somos ou não somos essa jovem com um garranchinho na mão, coração machucado, arranhado, cheio de falha, eu não dou conta. Mas o rei, ele quer uma noiva que se inspira a verdade, que fala a verdade, ainda que ela doa, mas fale a verdade, viva a verdade. Essa sinceridade, o diabo, ele vem na mente, ele trabalha na nossa mente, ele joga nós no canto da parede, e ele fala: você não dá conta, olha como que está você, olha como está a sua casa, olha como que está você. Mas você olha para você e fala: eu não dou conta mesmo. E você vê um montão de falha, mas quando é o dia dos cultos, você não espera essas portas se abrir, você está aqui, dizendo: Senhor, me ajuda, Senhor. Senhor, olha para mim, Senhor. Irmãos, nós somos eleitos e nós vamos morar na pátria celestial. Você vai sim, você vai ser raptado, você está no processo de arrebatamento. Só que não é as nossas qualidades, entenda isso. Isso é um sobrenatural. É um sobrenatural. Aquele rei teve uma soberania, e Deus tem a sua soberania. Ele fez com nós, não foi condicional, não. Se você for perfeito, se você errar, aí eu vou te dar isso. Não, se você errar, se você falhar, mas se você for buscar minha presença e arrepender, eu vou estar com você, eu vou te dar força, eu vou te dar graça para você suportar. Deus te dá graça para você suportar. Ele não vai nos isentar das lutas, não. Ele não vai nos isentar das provas, não. Se você cair, você levanta, busca a presença dele. Agora, uma coisa eu digo para você: não vai te faltar graça para você suportar. Não vai te faltar graça, não vai faltar alimento espiritual para você cumprir o seu ministério. Seu ministério de mãe, ministério de pai. Você vai cumprir sim, porque cada culto desse é um copo de água, é um alimento para nutrir a sua alma e você continuar trilhando neste caminho. Feche os seus olhos, se você puder fechar seus olhos. Vamos encerrar com essa oração do profeta. Senhor, eu somente olho para o teu reino. Eu quero a minha mente pura. Eu quero o meu coração cheio de gozo. Se tem outras coisas no seu coração, peça para Ele agora. Eu quero um coração cheio de gozo, cheio de alegria. Eu quero estar ocupado. Quando os problemas estiverem realmente zunindo ao meu redor, eu quero permanecer com minhas mãos levantadas e o meu coração puro perante ti. Levanta a sua mão, Senhor, sabendo disso, que algum dia eu te encontrarei. Eu quero aquele tipo de experiência. Senhor, faça-me isso desde este dia.
Senhor, faça-me isso desde esta noite. Faça isso comigo, Senhor. Faça isso comigo. Tira a tristeza, coloca alegria. Tira a fraqueza, coloca a força na palavra. Tira a doença, coloca a cura divina. Receba a sua cura no nome do Senhor Jesus Cristo. Você está curado, você está curada. Deus abre porta onde o homem não pode abrir. A presença do Senhor muda o quadro. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Aleluia. Graças a Deus, que mensagem maravilhosa, irmão. Irmãos, vocês viram aqui no início do culto aqui, né? Período de louvor, desde a oração, da abertura, o louvor, como a presença de Deus estava tão forte aqui, né, irmão? Está tão forte. Há um calor mesmo aqui, viu, irmãos? É do Espírito Santo. Graças a Deus, algo maravilhoso mesmo. E eu não sabia que ele ia pregar nessa linha, né? Em sua presença, a presença de Deus, né? Aleluia! Nem o senhor sabia. E vocês viram Deus confirmando mesmo, viu? A presença dele aqui conosco. Eu creio que houve cura aqui, viu? Você vai sair daqui levando a sua cura, a sua libertação, em nome de Jesus Cristo. Vocês, igrejas e famílias aí através da transmissão, creia na tua cura, na tua libertação, na tua bênção que Deus te deu mais uma vez nessa noite. Deus continue abençoando o pastor, é o evangelista irmão Gesso do Carmo. Muito bem, né, irmão? Graças a Deus. Sua esposa, também o irmão... Eu notei aqui porque eu esqueço um pouco, o irmão Arthur Fernandes, também a sua esposa Ângela Fernandes. Eles congregam com o pastor Paulo, não é isso, irmão? Lá de Cuiabá, Mato Grosso. Está vendo, irmão Douglas? Olha aí, irmão Douglas, da sua terra lá, viu, irmão Douglas? Graças a Deus, irmãos. E Deus recompensa o senhor, irmão. Assim que o senhor desejar de estar conosco aqui, o senhor é bem-vindo. O senhor é bem-vindo. Graças a Deus. Deus recompensa o senhor. E o irmão Arthur também, e os irmãos ali de Guanambi também que está conosco. Agora é com o irmão Jandro. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Que Deus tem falado conosco. Gostaria que depois já ficasse posicionada a irmã Jacira e a irmã Danila, que elas vão cantar no final do culto, no fechamento. Está conosco são aproximadamente 215 pessoas. Aqui na Bahia, em Brejinho, a igreja. Em Caculé, a irmã Judite e o irmão João. Aqui em Caetité, a irmã Alice e o irmão Maurício. Em Guanambi, a igreja. E também a irmã Veraci, irmã Tatiane e o irmão Luiz. Em Itabuna, irmão Beto, irmã Alane e irmã Laís. Lauro de Freitas, o irmão Robson e família. Maragogi Pinho, pastor Antônio Nery e família. Deus abençoe o pastor Antônio Nery e família. Palma de Monte Alto, irmão Milton e irmã Creuza. Em Pé de Serra, pastor Manuel Vieira e família. Deus abençoe, pastor Manuel Vieira e família. Nosso pastor bem-vindo. Manda esse abraço. Pastor Antônio Nery também, todos vocês. Em Pilões, irmão José e família.
no Goiás, Goiânia, irmão Gaspar e irmã Eleide. No Rio Verde, pastor Samuel Guimarães e família. Um abraço do pastor Bem-vindo e de toda a igreja, pastor Samuel Guimarães e toda a família, toda a igreja. O irmão Samuel Lucas, Silas Augusto e o irmão Gessé Marcos. É os 3 filhos, né? Do evangelista, irmão Gelson. Em Minas Gerais, Betinho, irmão Jamiro e família, e irmã Rita. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, irmã Ruth, irmã Késia. No Pará, Barcarena, o irmão Edivan Guimarães. Paraíba, João Pessoa, irmão Joel Atamar do Carmo. E também aqui o irmão Marcos. Vamos levantar nossas mãos e dizer: Deus abençoe. Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora nós vamos nos colocar de pé e vamos agradecer ao nosso Deus. Convidar o irmão, o nome do irmão? Irmão Antônio? Irmão Arthur, para fazer essa oração de agradecimento. Deus falou conosco e nos abençoou. Pronto, então vamos ouvir a saudação do irmão Arthur e sua oração. Boa noite, irmãos aqui presente da rede de internet. Que Deus abençoe a cada um. E estou muito feliz de estar aqui depois de 30 anos e morei aqui já 45 anos atrás. Tempo de criança, estudamos por aqui. A gente foi um dos primeiros, no tempo do irmão Alfeu, irmão Bem-vindo, a ser batizado aqui nessa região, Ibiaçucê, ali, Varginha. Eu estou muito feliz e essa viagem tem sido, trago muita surpresa, uma viagem muito boa, e com o meu cunhado o evangelista Gerson, e trago saudações também da igreja lá onde a gente congrega, que realmente em Rondonópolis. O pastor Paulo ainda é pastor das 2 igrejas, Cuiabá e Rondonópolis, e que Deus abençoe a cada um. Esse é um lugar que a gente teve muita saudade, tem muita saudade, e a gente está fora, quem nasceu aqui não sabe como que esse lugar é aconchegante, gostoso. Quem nasce aqui e vai lá fora tem muita saudade. E é aquela coisa, aquela alma que veio do céu tem saudade do céu, né? A quem nasceu aqui vai ter saudade daqui, sem dúvida, né? E muito mais desse povo aqui aconchegante. Antigamente, essas datas, 40 anos atrás, os cristãos evangélicos aqui eram muito poucos. Eu lembro na escola, quando, eu creio que era 95% católicos, né? E quando você não fazia o sinal da cruz e todos olhavam para a gente era o pássaro raro. Irmão Bem-vindo da Assembleia, era um jovem, como disse, bem pentecostal, que ainda é hoje, né? Ele era a alegria nossa da época passada, né? Começando a pregar desde a Assembleia, depois ele continuou. E a gente fica tão contente com a mensagem de 84, irmãos. o fruto, e aquelas épocas, né? E veio, eu lembro das épocas. E a gente fica muito feliz com esse fruto que tem multiplicado. Ele falando que hoje aqui, a região toda já tem em torno de uns 300 irmãos. Isso acho que é um milagre para quem conheceu esse mundo aqui, bem católico, bem, nada contra, são bons, são nossos irmãos também. E que Deus abençoe a cada um. E me perdoe por falar muito, alongar demais. E vamos orar, agradecer a Deus por esse instante.
Que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos. Ó Deus amado, abençoa cada um de nós. Ajuda-nos, Pai Santo. Nesse instante só temos aqui agradecer pelas bênçãos. Só temos aqui agradecer, Pai Santo. Não há mais palavras do que agradecer nesse momento, Pai Santo. Ó Deus amado, muito obrigado pelo que o Senhor tem trago para cada um de nós. Essa palavra cura, Pai Santo. Essa palavra vale mais do que milhões. Ó Deus, se há um doente que não há remédio, essa palavra cura. Esse é um remédio que não tem lugar nenhum. Se há um problema que a justiça não resolve, essa palavra resolve, Pai Santo. Se há um lugar, Pai Santo, que nós não conseguimos penetrar, essa palavra tem penetrado, Pai Santo, que é nos corações de cada irmão, que é nos corações de cada eleito, Pai Santo. Essa palavra tem penetrado, tem buscado. Muito obrigado por mais esse culto, por mais essa reunião. Que só abençoe cada um dos nossos irmãos de volta para os seus lares e recompense a cada um, porque só de ter vindo aqui já tem levado essa recompensa, Pai Santo. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos. A palavra com o irmão. Amém. Agora, com alegria em seu coração, cumprimente seu irmão, diga: Deus abençoe, Deus abençoe. Até a próxima reunião, se o Senhor Jesus nos permitir. Boa noite com Jesus. Existe um canteiro muito lindo, de flores preciosas de valor, regado por um rio cristalino, uma fonte que jamais se esgotou, uma fonte que emana lá do alto, um mistério que jamais se revelou. O canteiro, a igreja reunida, e as flores são servas do Senhor. Água viva que jorra dos céus, uma fonte que transborda no meu ser. Água viva que jorra de Deus, enche-me, enche-me, sacia-me. Jesus neste jardim é o jardineiro que rega todas as flores com amor. A água ela corre noite e dia no canteiro.